Olá, tudo bem com vocês? Vamos estudar agora o capítulo 21. Meu comportamento pode estar errado, mas não é minha culpa. Mentalidade de deserto número 6. Em Gênesis 3:12 fala assim: Então disse ao homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Respondeu a mulher: A serpente me enganou, me iludiu, levou a melhor e me ludibriou e eu comi. A nossa tendência como ser humano é sempre colocar a culpa em alguém. A culpa do pai, da mãe, do esposo, da esposa, do professor, né, que seja, a gente sempre coloca a culpa em alguém. Né? Essa é a realidade. A relutância de alguém assumir responsabilidade pelas próprias ações, colocando a culpa de tudo, o que está errado ou sair errado em outra pessoa, é um motivo muito sério para uma vida de deserto. Esses problemas se manifestam desde o início dos tempos, né? Isso ó, você vê desde lá no jardim já vem isso. E aí, em Gênesis 16, é tudo culpa sua, fala assim: Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai e Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu o conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-lhe por mulher de Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo que ela havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão: Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuir. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor em mim e ti. Respondeu Abraão a Sara: A tua serva está nas suas mãos, procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Essa cena representada por Adão e Eva é vista aqui também, uma disputa, né, entre Abraão e Sara. Eles estavam cansados de esperar que Deus cumprisse a promessa de uma criança, né, o nascimento de uma criança para eles. Então, o que eles fizeram? Apelaram para a carne. Eles fizeram do jeitinho deles. Quando as coisas saíram erradas e começaram a causar problemas, eles começaram a culpar um ao outro. Ah, é culpa tua, mas foi tua, é tua, né? No passado, eu já observei várias vezes isso, a autora fala também que já observou até no nosso lar mesmo, né? Entre a nossa família, a gente às vezes passa por isso, acaba culpando uma outra pessoa. E a gente sempre ora para que a pessoa mude, a gente não ora para nós, né? Porque a gente não se sente culpado, a gente ora para o outro mudar. Então a gente fica desolado porque às vezes o outro não muda. Não existe algo mais que deixa a gente chateado do que enfrentar a verdade sobre nós mesmos ou nosso comportamento. Como é penoso. Né? A maioria das pessoas foge disso. É muito mais fácil enfrentar a verdade sobre uma outra pessoa, mas quando a gente precisa se confrontar, aí é mais difícil. E eu vejo isso muito nas igrejas acontecendo isso. As pessoas, né, os líderes estão com medo de falar a verdade para as pessoas, confrontar, para que essas pessoas não entrem num confronto e acabam saindo, né, às vezes da igreja. É muito importante o confronto. É muito importante que os líderes cuidassem disso, né, de falar para as pessoas a verdade, por mais dolorosa que seja. Fala a verdade, mas ajuda, né? Como lidar com isso. Infelizmente, não é só, né, na nossa casa também, no serviço. Os israelitas queixavam-se de que todos os seus problemas eram culpa de Deus e de Moisés. Eles se eximiam com sucesso de qualquer responsabilidade pessoal por estarem no deserto por um longo tempo. Essa foi uma das principais mentalidades de deserto que manteve eles lá por 40 anos. Foi também uma das principais razões para que a gente gaste tanto tempo, né, em volta dos mesmos problemas, mesmas montanhas.
A gente fica assim, né? Muito se. Ai, se eu tivesse, se ele fosse, se ele não tivesse. Sempre o se, né? Se. Mas, aqui. Se e mas são duas palavras mais enganosas que Satanás planta na nossa mente. Os 12 espias que foram enviados à Terra Prometida como patrulha de reconhecimento voltaram com um cacho de uvas tão grande que tinha de ser carregado em uma estaca por 2 homens, mas o relatório que deram a Moisés e ao povo foi negativo. Foi o mas que os derrotou. Eles deveriam ter mantido os olhos em Deus e não no problema em potencial. Uma das razões dos nossos problemas nos derrotarem é porque pensamos que eles são maiores do que Deus. Esse poder também é a razão porque temos dificuldade de enfrentar a verdade. Não estamos certos de que Deus pode nos ajudar, então escondemos de nós mesmos em vez de encararmos. Verdade no íntimo. No Salmo 51, o rei Davi está clamando a Deus por misericórdia e perdão porque o Senhor estava tratando com ele sobre seu pecado com Batseba e o assassinato do seu marido. Acredite ou não, o pecado de Davi havia ocorrido 1 ano antes desse salmo ser escrito. Mas ele não tinha encarado nem reconhecido. Ele não estava enfrentando a verdade, mas enquanto se recusava a fazer, não conseguia se arrepender. E então, não se arrependendo, como que Deus iria perdoá-lo? No verso 6 dessa passagem, é um versículo poderoso. Ele diz que Deus deseja a verdade no íntimo. Significa o quê? Que se desejar receber bênçãos de Deus, devemos ser honestos com Deus, né? Sobre nós e honestos sobre os nossos pecados também. A confissão precede o perdão, então a confissão do pecado, né? Deus é rápido para nos perdoar se a gente se arrepender verdadeiramente do coração. Mas não podemos nos arrepender se não enfrentarmos a verdade. Então, de todo jeito, a gente precisa da verdade. Essa verdade precisa ser confrontada em nós para nós nos arrependermos e Deus nos liberar perdão. Quando a gente admitir algo errado é bem difícil, né? A gente sempre dá uma desculpa. Nós somos justificados diante de Deus depois de pecarmos apenas pelo sangue de Jesus, não por desculpas. A verdade é uma das mais poderosas armas contra o reino das trevas. A verdade é luz. E a Bíblia diz que a escuridão jamais subjugou a luz e jamais subjugará. Satanás quer manter as coisas escondidas na escuridão, mas o Espírito Santo quer trazer a luz e tratar delas, então podemos ser verdadeiros e genuinamente livres. Jesus disse que a verdade nos liberta, e essa verdade é revelada pelo Espírito Santo, né? Que é o Espírito da verdade. Jesus poderia ter mostrado toda a verdade aos discípulos, mas ele sabia que eles não estavam prontos para isso. Às vezes ele não mostra as verdades para nós porque ele sabe que a gente não está pronto ainda. Ele diz que teriam que esperar até que o Espírito Santo descesse do céu para ficar com eles e morar com eles, né? Então nós temos esse privilégio de ter o Espírito Santo, né? O Senhor mandou o Espírito Santo para nós para que nos conduzisse, nos aconselhasse, para que ele nos tocasse, para que a gente entendesse a verdade e essa verdade nos levasse a um arrependimento e para a gente receber as bênçãos. Como podemos ter o Espírito Santo trabalhando em nossa vida se não enfrentarmos a verdade, né? O Espírito da verdade. Alguma coisa em seu passado, uma pessoa, um acontecimento, uma circunstância magoou vocês? Eu quero que vocês reflitam sobre isso. Isso pode ser a causa, né, da atitude desse comportamento errado. Mas não permita que isso se torne desculpa para permanecer dessa forma. Muitos dos nossos problemas de comportamento foram causados por um abuso, seja ele sexual, verbal, emocional, né, por muitos anos. Então a gente fica preso a padrões de comportamento errado e a gente acaba usando um abuso como desculpa, né? E como defender o seu inimigo, né? Eu odeio essa coisa, mas é por isso que guardo, sabe? Coisas assim. A gente pode experimentar a gloriosa liberdade de cada escravidão definitivamente.
Você não precisa gastar 40 anos vagueando no deserto. Se você já gastou 40 anos ou mais lá, porque não sabia sobre as mentalidades do deserto, né? Eles estavam prendendo você, então hoje é o dia da decisão. Decida se libertar. Peça a Deus que comece a mostrar a verdade sobre você mesmo. Quando ele fizer, suporte essa verdade. Não vai ser fácil, mas lembre-se do que ele prometeu. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Hebreus 13. Acredite, gente, né? Quando chega uma verdade em nós, ai, você, ou você sente ou alguém fala, né? Nossa, você é muito chato. Ai, você é impertinente. Você é impaciente. Você se vai de vida. Você só reclama. Você não tem uma palavra positiva. Sabe, essas palavras que vão chegando pra gente, nós temos que pegá-las e não guardar. Nós temos que pegar e falar, o que que eu vou fazer com isso que eu recebi, né? Porque quando as pessoas às vezes falam pra gente, seja um líder, seja familiar, seja um amigo, um vizinho, que seja, nós temos que prestar atenção o que que nós vamos fazer com aquilo, né? E não jogar culpa, né? Ou largar a amizade, não vou mais ser amigo, ela tá falando isso de mim, né? Ou, eu sou assim porque meus pais, porque... Ou aquela espírito de Gabriela, né? Eu nasci assim, então eu sou assim, vou viver assim, não vou mudar. Então, assim, né? Eu vivi assim, eu cresci assim, Gabriela, né? Não é porque você é assim que você tem que permanecer assim. Será que o assim tá certo? Então a gente tem que pensar, né? Para a gente ser livre, né? A gente brinca, mas para ter liberdade, para a gente poder desfrutar da gloriosa vida de Deus. Você está a caminho da saída do deserto. Desfrute a terra prometida. E ficamos aqui com o nosso estudo de hoje, que vocês possam refletir muito, muito. Deus abençoe vocês.